Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa do Viva Mais, o programa de saúde e propósito da IPPTV. Aqui eu tô com a minha fiel escudeira, companheira, co-apresentadora Sara. Seja muito bem-vindo. Gente, muito legal. Hoje vai ser um programa muito bacana porque nós vamos falar de algumas coisas que são invisíveis e afetam demais a nossa vida. E trouxemos uma autoridade de altíssimo nível para dar uns puxões de orelha, para nos ensinar e mostrar um pouquinho como que esse mundo invisível afeta a nossa vida. Então, temos o grandíssimo prazer de estar aqui, que talvez você não conheça pelo nome, Dr. Roberto Figueiredo, mas muito mais conhecido como Dr. Bactéria. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, nossa, é um prazer muito grande aqui. Eu adoro que me chame de Dr. Bactéria, né? Eu falei que podia ser pior, né? Se fosse Dr. Ameba, né? Dr. Verme, já pensou, Dr. Parasita, Dr. Fungo. Dr. Fungo, pelo menos Dr. Bactéria é simpático, né? É simpático. Dr. Vírus simpático. também não ia ser Dr. muito. Vírus, nossa, a gente tem meio trauma, né? Com o Dr. Vírus, né? Mas pelo menos Bactéria é simpático. Bactéria é Doutor, a gente simpático, está né? extremamente Sim. feliz com a sua Também presença tô. aqui. Também A gente tô. estava comentando aqui nos bastidores. Sim. É uma honra ter Puxa uma vida. autoridade como o senhor aqui Nossa, com a honra gente. pra mim, pode ter certeza. Ah, Pode ter que certeza mesmo, tá? Muito legal. E para a gente começar, muitas pessoas conhecem você como o Dr. Bactéria, mas eu queria Sim. que contasse um pouquinho da sua história e por que surgiu esse nome do Dr. Ah, foi Bactéria. interessante, sabe, uma historinha, né, rápida, né? Aqui até tem uma palestra que chama Café na Calça, é por causa disso daqui, que tudo começou em 2001, 2001, eu sempre fui duas coisas, meio timidão, tanto que eu fiz teatro, né, para perder a timidez, isso, né, e eu sempre fui meio desastrado. Então eu fui chamado para na Bandeirantes em 2001, que eu estava lançando, eu tenho 8 livros publicados, né? E quando eu estava lançando meu segundo livro, eu fui chamado na Bandeirantes para o programa da Olga Bongiovanni. Né? Então, aí a Olga chegou e falou: estamos aqui com o doutor Roberto, na época não era Bactéria, era a gente ainda. Né? E o doutor Roberto, que ele está aqui, está lançando seu segundo livro. Eu ao vivo, super nervoso, eu bati no copo d'água e virei água nela. Isso ao vivo. Né? Eu, tão mais nervoso, ainda fui fazer assim com a mão e virei o café em mim. Aí ela perguntou, aí me falou assim: escuta, o senhor não quer que dá uma paradinha para o senhor se refazer, não sei o que e tal. Aí eu olhei, tinha um banheiro que era do lado da saída. Eu falei: meu Deus, se eu for nesse caminho, em vez de ir no banheiro, eu vou na saída e ninguém me acha mais. Eu vou sumir daqui. Né? Aí eu peguei e falei: pera um pouquinho, isso é tua palestra, vou tentar sair dessa, né? Aí eu falei: olha, isso daqui eu fiz de propósito, fiz nada. Eu fiz de propósito, é para mostrar que se o alimento for mal manipulado, ele pode fazer mal. Olha isso. Tá? Aí ela deu risada, tudo começamos, continuamos, fizemos daquele jeito. Tudo quem estava lá era o Amaury Júnior. Aí o Amaury Júnior chamou depois e falou: pô, gostei daquela, a entrevista foi legal, você não quer fazer? Aí eu fiz 2 programas com ele, fiz o Mistura Fina e o Flash. Sim. Ele gostou também, como foi muito bacana, ele me apresentou para o Jô Soares. Olha Né? isso. Aí o Jô Soares me chamou, eu dei uma entrevista para ele lá, até tem no YouTube, e você vai ver que eu abraço ele forte. Na verdade, eu escorreguei num cabo que tinha lá e caí em cima dele, sabe? Só que ele também me abraçou. Aí ele gostou também da entrevista e falou assim: vamos levar para Portugal essa entrevista? Eu falei: Olha. vamos. E fomos num concurso que tinha em Portugal, e na época nós ganhamos o melhor do ano. Né? Aí eu fui contratado pela Record. Sim, E que foi- é o que eu fui da Record, eu fiz o Note a Note, que era Sim. da Claudete Troiano. E lá ela fez o personagem, inventou o personagem, que era o caçador de bactérias. Sim. Tem até a musiquinha do Indiana Jones. Fiquei 3 anos com ela na Record. Aí o Fantástico me chamou lá na Rede Globo, fui para lá e o pessoal ia gravar comigo e falava assim: puxa, com quem? O pessoal da equipe, sabe como é que é o pessoal da equipe, né? Sim, Todo sim, um gosta sim, do sim. outro, brincando. Então o pessoal falava assim: pô, vamos gravar com aquele. Mas qual o nome dele? Ninguém sabia. Falava: aquele só fala de bactéria. Aquele doutor das bactérias, Ai, que eu ficou. virei o doutor Bactéria. Doutor Olha Bactéria. Aí depois eu fiquei mais 15 anos aí saí da Globo, fui para Record, fiquei 15 anos na Record, depois saí, aí fiz meu programa, tem um monte de coisa que vai passar a ter no IPP aqui, né? Isso, né? E então, tudo isso daqui, eu falo que eu devo um café na calça. Sim. Que eu falo que muitas vezes a vida te dá coisa que você acha que é ruim, mas é uma oportunidade que a vida está te dando. Sim. Sem Que dúvida. graças àquilo que eu encarei de frente, né, não Exatamente. fugi. Se tivesse fugido, nunca mais existiria. Então, o negócio é encarar a vida do jeito que ela te apresenta.
que muitas vezes é uma oportunidade. Por isso que eu criei uma palestra em cima disso. Nossa, com certeza. Que Muito, legal. muito legal a sua história. Isso. A gente vê a evolução da TV brasileira também, né? Porque você Sim. colocou nomes de autoridades aqui que Sim. construíram programas incríveis e é muito legal. E eu conheci Sim. o senhor pela Globo. Olha, que bárbaro. Lá no Globo, quando começou, eu lembro de criança assistindo e eu falava, nossa, minha mãe é fã, minha avó, enfim. Nossa, eu gravei com muita gente. Né? Você Muito vai ver. legal. A que me apresentava era a Glória Maria, no Fantástico. É, A Glória Maria e o olha Bial, só. eram meus apresentadores que fazia. Né? Quando eu fiz a Gazeta, cheguei a fazer a Gazeta, quem me apresentava era o Guerreiro e o Clodovil. Olha Né? só. Eu vejo que eu vi. Então eu tive a oportunidade muito de... Caramba, você conheceu muita gente. Ah, Conheceu trabalhar muita com muita A gente, história da TV, né? Porque essas pessoas, o Jô Soares é uma história viva, era a história viva da O Jô TV, Soares, né? maravilhoso, viu? Nossa, uma É. pessoa assim, fantástica. O negócio é absorver, poxa, das pessoas que mais me ensinou foi o Goulart de Andrade. Goulart de Andrade, ele falou para mim, olha, você está começando agora, que ele trabalhava no mesmo prédio que eu trabalhava, né? Lá em Alphaville mesmo, né? E chegou para mim e falou assim, ó, você está começando, vou te falar uma coisa. Se você tiver uma oportunidade na mídia, na televisão, em rádio que seja, e não ocasionar uma polêmica, você perdeu tempo. Entendi. Sabe? Perdeu tempo. Aí que criou toda essa história de eu trabalhar com hábitos errados. Né? Que eu falei que não se pode colocar ovo em porta de geladeira, que não se pode usar, Sim. que não existe a regra dos 5 segundos, Sim. não pode arrumar a cama na hora que acorda, não pode soprar bolo de aniversário. Então são tudo polêmicas, mas todas com fundo, muito fundo técnico, que nunca ninguém me rebateu o porquê que eu falava disso. Sim, Né? é ciência, né? Sim. É ciência, então tudo que tinha fundo técnico, eu fui especializado, que eu sabia discutir com a pessoa, explicava, a pessoa era convencida, mas tudo ocasionava polêmica. Polêmica que todo mundo fazia. Quem que não sopra bolo de aniversário? Né? Isso, eu tenho até uma história na minha família, que a minha tia Vilma, até um beijo pra ela, se ela estiver assistindo o programa. Ela começou a meio que bloquear a gente. Gente, não pode, não pode! Por conta disso. Não, quem que é uma festa de aniversário? Você pega um monte. Quem faz o bolo é a mãe ou a sogra, né? Elas são Exatamente, exageradas. O bolo não cabe na geladeira, você deixa em cima da mesa, dá põe uma assadeira com água embaixo, que é pano em formiga, e aquele paninho escrito segunda-feira em cima, né? Aí convoca toda a molecada para arrumar o salão, inclusive para pôr aquelas famosas bexigas, né? Repara que uma bexiga, quando estoura, não tá molhadinha por dentro? Sim. Você compra uma molhadinha? Não. Não, o que é esse molhadinho? A É cuspe. saliva. É cuspe, porque só vai com a boca, fica tudo em cima do bolo. Em cima do bolo. 4 horas de festa, convoca toda a molecada para soprar. Então, parabéns para você, molecada. Né? Não, ainda tem gente que põe aquelas velhinhas que acende, apaga, esse moleque poder cuspir mais. Né? Aí depois pega as bexigas, uma chuva de cuspe no bolo. Essa é a razão que o pessoal vira e fala: nosso bolo tá molhadinho. Depois todo mundo fica doente e não sabe por quê, né? Depois não sabe por quê. Ainda leva para casa, você muito bom com mais, leva um pedacinho de bolo para casa, você deixa em cima da mesa, no dia seguinte você vai comer e fala: nossa, mais gostoso que ontem. Né? Bolo amanhecido é outro paladar, que o cuspe fez efeito. Aí você pega, azedo, você né? dá uma intoxicação e ele nunca fala que é o bolo. Nossa, é Né? verdade. Mas é hábito que o pessoal tem, hábitos errados que eles têm. Então eu fui sempre trabalhando com hábitos errados que as pessoas têm, mas sempre com base científica. Então tudo que eu falava era polêmica. Nossa, perfeito. E a gente vai aprender muito, Sim. tanto nós como estamos aqui, quanto vocês que estão assistindo, vão aprender muito hoje. Fica Sim. com a gente no programa, Ó, que vai ter pelo que muita eu coisa vi- interessante. Pelo que eu vi, então você carregou bactéria de um monte de gente importante aí no meio Ah, da... muita gente. Nossa, eu tenho um pool de bactérias aqui. Um pool que elas foram entrando. Você sabe que 90% do nosso corpo são bactérias. Então, conta essa história. Exatamente, Né? O que é uma bactéria? Então, bactéria é um ser vivo. É um ser vivo que é diferente de vírus. Vírus é uma Sim. partícula. Né? A bactéria só tem uma célula. Nós temos trilhões de células, né? Sim. Trilhões. 90% dessas células que nós temos no corpo são bactérias. É uma célula. A definição de ser vivo é que tem pelo menos uma célula. Então, bactéria é um ser vivo. Tá. O vírus não tem célula. Então, o vírus não é considerado ser vivo. Tanto que para reproduzir, você lembra na época do Covid? Lembro. Ele entra dentro da célula. Você lembra que ele entrava dentro da célula? Exatamente, Ele usava a nossa célula para reproduzir. Ele precisa de um hospedeiro. Isso, Exato. ele sozinho não tem como, ele não tem núcleo, não tem célula para multiplicar. Então, o vírus sozinho, se você colocar um vírus em cima da mesa, ele não vai reproduzir, porque ele é uma partícula, ele está lá, ele vai ser destruído. Então, Tá? eu posso dizer, então, que o vírus, ele
ele vai precisar do contato, principalmente humano, vamos dizer assim, o contato entre... Porque você não vai pegar passando a mão na mesa, né? Porque ele não vai sobreviver, ou sobrevive muito pouco. Mas a bactéria tem outras formas mais poderosas. Aí que tá o negócio. Curiosidade. O vírus, ele não multiplica, mas ele pode se particular. Ah, entendi. Se particular e ficar estável. Ele pode, por exemplo, ficar milhares de anos. Ah, não sabia. Milhares de anos. Encontraram lá, eu morro de medo desse negócio, lá no Polo Norte, no Polo Sul, cavaram dentro do gelo de milhares de anos, lá no fundo, e descobriram vírus. Nossa. Qual é a resistência que nós temos para esses vírus, se for um vírus patogênico? Sim. Nenhuma, ele estava totalmente, a gente não fala que vivo, estava ativo. O que é ativo? Tem capacidade de penetração celular e multiplicar dentro da sua célula. Entendi. Aí forma milhões de partículas que multiplicam. É como se tivesse adormecido. Adormecer, ficar quietinho, uma partícula. Tá Ele não é lá. considerado vivo, né? Então Não ele é, fica ele lá parado. multiplica. Né? Se eu Entendi. colocar uma bactéria aqui em cima dessa mesa e dar condições para ela sozinho vai multiplicar. Sim. O vírus não. Entendi. Ele fica particulado aqui. Mas se eu passar a mão, eu posso pegar. Tá? Aí ele vai, opa, tem célula aqui. Ele entra dentro dessa célula, começa a multiplicar e me dá uma doença. Olha Né? isso. Uma pessoa gripada, resfriada, Sim. tosse na mão, pega no estribo do ônibus. Metrô, Deixa né? partícula lá. Partícula. A pessoa vem, pega, o vírus está lá, não vai multiplicar, mas está quietinho. Você põe a mão, passa a mão no rosto. Uma pessoa normal, ela passa a mão no rosto até 27 vezes numa viagem de 30 minutos. Tá? Você vê, Nossa. estou com sono, coça os olhos, passa a mão na barba, faz assim, coça, dá uma coçada, cerca de 27 ou 28 vezes no rosto. Então você passando, é isso que você transmite Covid, transmite gripe, transmite resfriados, transmite sarampo, que são todos vírus. Você transmite através disso do contato. Não que ele vá multiplicar no lugar, Sim. que é diferente da bactéria, que você dá condições, por ele ser vivo, ele multiplica em si. Sim. Né? Se você põe num alimento, por exemplo, olha que interessante. Se você coloca num alimento, um pedaço de carne, um alimento que está morto, né? O vírus não vai multiplicar naquele alimento, um pedaço de carne morta que está lá, não vai multiplicar. Mas você pode comer, e se você pode pegar por exemplo, uma diarreia, uma norovirose, uma rotavírus, você pode pegar, porque ele vai multiplicar em você. Sim. Agora, se você deixar dar condições, a bactéria multiplica no alimento. No alimento, então você chega numa dose infecciosa. Essa é a Entendi. diferença de bactéria com vírus. Agora, o fungo não é nem bactéria, não é nem animal, nem vegetal. Tá? O fungo é um reino único. Reino único, né? Um reino único, chama de micótico, ele tem as características de animal e de vegetal. Né? Então ele multiplica, quando você fala de esporo de bactéria, é uma forma de resistência. Sim. Do fungo, é uma forma de multiplicação. Então, quando você vai numa parede, você olha aquela coisa escura, viu aquela coisa escura? Sim. Aquilo lá é milhões e milhões e milhões e milhões de sementinhas do fungo. Então, se você pegar um pano para limpar, é uma tragédia. Sim. Que aquilo lá são sementinhas de fungo que estão espalhadas. Você vai pegar um pano para fazer isso, Você vai espalhar tudo. você vai semear na tua casa toda. Você respira aquilo e te dá micose pulmonar. Por isso que você tem que primeiro matar e depois limpar. Você Entendi. mata com o quê? Água sanitária, um desinfetante que você pega. Eu vi uma parede do meu filho, apareceu um fungo. O que eu fiz? Sim. A moça da limpeza, ela já é com o pano. Eu falei, não faz isso. Eu peguei um desinfetante, matei e falei, amanhã você passa o pano. Sim. Senão você vai espalhar para todo lugar. Nossa, doutor, muito interessante o que você está falando, Sim. porque tá abrindo a minha mente, assim. Abre, né? Porque As bactérias estão abrindo sua mente. Isso é uma doença. Isso é uma doença. as explicações, né, de Sim. diferenciação do vírus, da bactéria. Isso. Porque o vírus acho que está muito vivo na nossa memória por conta da pandemia que a gente teve do coronavírus, tá, né? isso. Tá na memória das Sim. pessoas, da máscara e tudo. Sim. E a bactéria, a gente também teve grandes no passado, né? Grandes Muitas. mortes A peste negra. Peste negra, Peste né? negra, nossa, matou Que- um terço da população da Europa. É, Um terço. Gente, sabe o que é isso? exatamente. Imagina a tua família, da tua casa, 6 pessoas, morrem 2. E o que era a peste negra? A peste negra é uma bactéria interessante lá.
podemos considerar quase a primeira guerra biológica. Olha Guerra isso. biológica que teve. Né? O que aconteceu? Os mouros, eles invadiram a Europa, né? Invadiram a Europa, e aí eles falaram, vamos sitiar as cidades lá. Só que tinha cidades que eram ligadas ao rio. Sim. Então alimentava, você pode ficar sitiando aí 500 mil anos, que nós vamos receber alimento. Então eles ficaram loucos da vida, falou, puta, nós temos uma doença lá na região deles, que está matando, uma peste que está matando o pessoal. Vamos trazer os mortos? Então trouxeram os mortos que tinha essa bactéria. Tinha essa bactéria, né? Uma Yersinia. Né? Yersinia. Trouxeram esses mortos. Né? Agora, uma viagem demorava meses. Sim. Tudo lá no porão. Você imagina como é que os cadáveres chegavam. Nossa. Chegavam. Aí eles botavam naquelas coisas que lançava, né? Que lançava aquelas catapultas e jogavam dentro das cidades. Na hora que caía aquele era cadáver, guerra biológica mesmo. despedaçava. Então eles ficavam lá, tinha os ratos, chegavam, eles comiam, o rato ficava doente, eles tinham uma pulga característica, que tem um nome complicadíssimo, chama Xenopsila chalps. Olha né? isso, Um nome complicado. Não sei nem falar. Essa pulga, ela chupava o sangue do cara, né, do morto lá, aliás, do rato, né, que tinha comido isso, que estava com essa bactéria. Sim. Essa bactéria ficava na tromba da pulga. Então, o que ela fazia? Ela tentava comer e não conseguia. Então, dava desespero nela. Então, ela picava várias vezes, que o sangue ia e voltava, e voltava, e voltava. E ela ficava morta de fome. Estava doida. Então, ela picava várias vezes. Só que o sangue que voltava com a bactéria. A bactéria e injetava nas pessoas. Então foi matando um monte de gente lá. Eles eram os negros, né? A cor deles era negra, né? Dos mouros, né? Por isso que se chama de peste negra. Entendi. Peste negra. Que vem disso. Eles jogavam, o pessoal, meu Deus, os caras jogaram uma praga na gente, uma peste negra, vamos sair da cidade. Espalhou muito rápido, entravam né? nos barcos e entravam na cidade, os barcos iam com os ratos, os ratos entravam nas cidades, dizimavam a população. Da população. Tanto que as únicas cidades que não pegaram doença foram as cidades que não tinham portos. Olha né? que interessante. Que não tinham portos, que eles não tinham, os ratos não chegaram lá. Então foi a primeira guerra biológica que era E é considerada. muito interessante essa questão da peste negra, porque linka com o que você sempre traz de conteúdo da questão da limpeza. Porque nessa época as pessoas não tinham o hábito de higiene. Era até comum falar que banho fazia mal, né? Que as pessoas poderiam pegar doença através de tomar banho. E aí, com a peste negra, depois dos estudos, eles começaram a mudar essa visão, né? E a questão da limpeza começou, aos poucos, ganhar um outro cenário na Europa e nos outros países. Né? Tanto que a higiene, né, ela vem de uma deusa grega chamada Higem. Higem, que era deusa da saúde. Olha. Deusa da saúde. Não Então me vem disso. eu gosto dessas coisas de história. Eu também adoro. É bonito, olha, né? Tem esse negócio de história. É bacana que tudo tem uma finalidade, né? Sim. Não tem uma finalidade. Então tem essa que puxa. Então, gente, até hoje ninguém conseguiu me convencer que falta de higiene pode trazer saúde. Né? Higiene. Agora, excesso de higiene eu concordo. Eu concordo, pode até te dar uma doença. Quer ver? Por exemplo, a mulher, ela tem você tem bactérias no corpo todo. Você tem bactérias na boca, você tem bactérias a mulher tem bactérias na vagina. Ela tem uma determinada bactéria que é o lactobacillus. Esse lactobacillus é o mesmo que faz iogurte. Tá, mas vamos deixar bem claro que não é assim que faz iogurte. Tá? Deixar bem claro esse negócio. Não é um programa de receita. Né? Não, tá? Só que esse lactobacillus, ele faz uma função dele, o que é? Pegar o açúcar que tem na região e acidificar. Ele acidifica. Se ele está no leite, ele acidifica a lactose e forma o quê? Iogurte. Iogurte. Se ele está na região da vagina da mulher, ele acidifica. Não deixa que germes patogênicos se instalem, que é uma substância contra os outros germes. Agora, se a mulher, por excesso de higiene, lava internamente ou usa sabonetes bactericidas da região, ela mata esse lactobacillus. Então vai abrir a portinha para entrada de germes, que o nome deles são exatamente esses, de germes oportunistas. Que eles vão pedir uma oportunidade de se instalar. Uma delas, por exemplo, é a Candida albicans. A Cândida que dá candidíase. Por isso que, inclusive, tem sabonetes que são específicos para as regiões.
Isso, são sabonetes, o sabonete é neutro, só poder utilizar sempre na superfície, nunca internamente. Tá. Justamente para não livrar essas bactérias do bem. Então, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta Sim. provocativa. Não, pode provocar. Isso. Curiosidade mesmo. Sim. Existem sabonetes que são vendidos, são sabonetes antibacterianos. Sim. Se a gente for tirar por base, a gente tem que usar esse só antibacteriano ou um sabonete neutro já resolve? Não, sabonete resolve. Sabonete bactericidas, antibacterianos, na verdade eles são bacterostáticos, tá? Que eles não deixam crescer a bactéria, não é que ele mata, tá? Então, é só, por exemplo, é interessante você utilizar se você tiver uma ferida, né? Tiver uma machucadura, alguma coisa que abra a portinha para bactérias entrarem. Né? Você se cortou, pega o sabonete bactericida e passa. Honestamente, eu achei que era meio que marketing, sabe? Pra ser bem honesto. Não, eu achei que era o que o doutor falou, que matava a bactéria. Né? Então, mas é justamente isso. Eu acho legal, Sim. mas só para essa função. Entendi. Né? Cortei, nossa, dia a tô com dia corte é aqui, tô com normal. uma ferida, bati o joelho, tá com ferida, Criança que rala coçada, bastante. rala, dá uma lavadinha com sabonete bactericida, não sei o quê, depois põe uma bandagem para segurar, ótimo. Tá? Sim. Agora não no seu dia a dia. Sim. Então, Sim. pelo que eu entendi, nós temos bactérias que são boas, que Isso. elas realmente precisam existir. Nem toda bactéria, gente, é ruim. Então, a gente tem umas bactérias boas. Não, o doutor falou 90% do... 90% do seu corpo. É bactérias, O né? seu corpo, olha, dá para entender fácil. Imagina que o seu corpo é um ônibus. É um ônibus. As bactérias que você tem no seu corpo são os policiais que estão dentro do seu ônibus, cuidando. Por exemplo, por que você toma um antibiótico? Eu não sou contra antibiótico, sou super a favor desde que seja tomado corretamente. Sim. Tá? Só que o antibiótico ele não mata somente a bactéria que está te fazendo mal, ela mata verdade. todas as sensíveis. Inclusive, é como se entrasse um cara com uma metralhadora dentro desse ônibus e metralhasse todos os soldados. Então você vai ficar com o ônibus aberto para entrar o quem? As oportunistas. Que você tem no seu corpo, você tem uma grande quantidade de oportunistas que só estão esperando uma chance para te dar uma doença. Né? Sim. Por isso que sempre após uma antibiótico terapia, né? Hoje então vou tomar probióticos. Vou na farmácia, uma excelente. Sim. Mas não é isso que vai te refazer tua flora de bactérias. O que vai te refazer tua flora é o alimento que você leva para o seu corpo para essas bactérias. Sim. O que é? É o famoso descascar mais do que desembrulhar. Tá? Perfeito. Descascar muito do que desembrulhar. Mais fibra. Mais fibra, mais frutas e menos bolachinha recheada, chocolatinho, tudo que o pessoal fala que é gostoso. Viu, ó, o pessoal aí da salgadinho. gravação, tem uma turma aí, não é todo mundo não, mas tem um pessoal aí, né? Isso daqui é interessante. Isso vai acabando com os seus bactérias do bem. Vai dando condições das bactérias do mal crescerem. Sim. Então o seu organismo está sempre numa constante guerra entre as bactérias. Se as bactérias negativas começarem a ganhar, você entra no chamado disbiose. Essa era uma pergunta que eu queria fazer exatamente agora, doutor, que você está começando a esclarecer essa questão das guerras das bactérias. O nosso intestino, se ele também tem bactérias que são boas e que precisam estar lá para Sem não dúvida, fazer é o segundo desenvolver. cérebro. Exatamente. E eu conheço hoje em dia muita gente com problema de disbiose. E eu vou até confessar, Sim. até uns anos atrás eu nem sabia o que era uma disbiose. Eu Sim. queria que você explicasse, porque é um assunto tão importante, tão recorrente atualmente, né? O que é a disbiose? O que causa ela, né? Acho que você começou a falar um pouquinho. Sim. E por que hoje está tão presente? A disbiose é justamente isso, que é um dos meus livros que eu Sim. estou lançando, né? Essa disbiose é uma guerra das bactérias. Tá? Uma guerra das bactérias, e a disbiose é quando as bactérias más começam a ganhar das bactérias boas. E a principal causa disso não é só o antibiótico que você toma, que o antibiótico pode causar disbiose, Sim. tá? Mas a principal é a alimentação inadequada que você faz. Entendi. Tá? Então você é que cultiva as bactérias do mal. Não é só antibiótico. Antibiótico é uma das causadoras. Mas Sim. você não toma antibiótico todo dia, Sim. todo mês, todo ano. Você toma antibiótico quando você precisa. Mas normalmente você dá predileção para álcool, muito álcool, pouca água, pouco sono, né? Olha Pouco sono, isso. estresse. Tá? Tudo isso daqui vai te dando condições para as tuas bactérias do bem não crescerem.
Tá? E qual é a grande... Eu sei que deve ter muita coisa, Sim. né, o microbioma, mas quais são as principais funções de você manter um microbioma saudável? O que ele te traz de benefício? Olha, primeiro não ficar doente, que ele vai impedir, seus policiais estão lá dentro, ele vai impedir as bactérias patogênicas que cresçam. Sim. Né? Entendi. Você está num lugar, imagina um ônibus cheio de policiais. Um bandido vai entrar? Não vai entrar. Não vai entrar, que se entrar ele vai acabar morrendo. É. Tá? Então a tua boca, você tem 2 bilhões de bactérias por gota de saliva. Excelente. Bactéria patogênica não entra. Bactéria patogênica não entra. Se você entrar no processo de desbiose, por exemplo, você vai fazer um tratamento de canal. O médico fala assim: você vai tomar você vai, durante 3 dias, não mais que isso, tá? Você vai fazer um bochecho com um determinado produto que tem uma substância chamada gluconato de clorexidina 0,12%, né? Que tem o nome comercial disso, né? Sim. Então, bochecho. E o dentista fala para você: pelo amor de Deus, não usa mais de 3 dias. Por quê? Esse é o único enxaguante bucal que mata a bactéria. Os outros é só perfumante. Tá? E nem pode ter. Mas você vai ter por quê? Porque você quer que haja poucas bactérias por causa do seu canal que está aberto. Sim. Né? Aí você já refez, para de tomar, que você tem que refazer essas bactérias da tua boca. Né? Então, muitas vezes, depois que você faz isso, vou usar mais 3, 4, 5 dias, não sei o que tal, vou usar antibiótico muito tempo, você começa a ter o quê? O sapinho, candidíase, herpes labial, as oportunistas começam a crescer. Né? Então isso, mas o principal mecanismo, sem dúvida nenhuma, é a alimentação inadequada. Entendi. É você comer falta de hortaliças, falta de frutas, excesso Fibras, né, que excesso precisa de comer. comidinha, aquele negócio que todo mundo come, coxinha, empadinha, Nossa, sabe, tudo que é gostoso, coxinha, empadinha, chocolate, né? Não é contra comer isso, gente, tá? Mesmo uma nutricionista boa, ela nunca vai falar para você: para de comer isso. Restringir, né? Faz parte da tua vida, tá? Mas não faça isso a sua principal refeição. Que tem gente que fala no dia a dia, você começa a trabalhar, e você, puxa, hoje eu vou comer um salgadinho, hoje eu vou comer não sei o quê, Sim. chega em casa, pega um pacote de bolacha, come na frente da televisão, né? Isso ocasiona desbiose. Sim, Isso entendi. que é desbiose. E o envelhecimento, né? As pessoas vão ficando mais velhas, elas vão ficando com mais dificuldade, né, de manter, assim, inclusive uma dos que eles chamam de hallmarks of aging, né? A desbiose, ela é muito importante. Então, inclusive, quando a gente pensa em cuidar das bactérias, ela não é só, e isso é super importante esse tema, porque esclarecer isso para as pessoas, né, Sara? Porque, né, doutor, a gente tá aqui falando, e ele fala: não, tudo bem, não quero ficar gripado, etc. Mas, com a idade avançada, a gente vai tendo um sistema imunológico, né, uma imunossenescência maior, e aí a briga contra os vírus e bactérias vai ficando mais difícil com a idade. Então, inclusive, uma gripe para um idoso, para alguém que está com 85, Sim. 90 anos, é muito mais perigoso que alguém que está mais jovem do que isso, né? Então, inclusive, se alimentar direito, cuidar, inclusive, vir com os hábitos de higiene e tomar os cuidados que a gente vai falar daqui a pouquinho. Água. É super importante. Pessoal, não bebe água. Beber água, né? Bebe inclusive. água. Isso é importante. Todas as reações químicas, a imunidade Sim. é uma reação química, são reações químicas. As reações químicas acontecem em meio aquoso. Você não toma água. Você toma água quando você está com sede. Sede é um desespero do seu organismo falar que você vai morrer. Vai morrer. Então você toma água. Você não tem que tomar água quando você está com sede. Você tem que tomar água para não ter sede. Exatamente. Sabe o que é diferente? Você pede 2,2 litros de água todo dia, sem ginástica, sem academia, sem nada. Então, você pede 2,2 litros. Então você tem que tomar 3 litros só para reposição hídrica. Super importante. A gente teve até uns episódios atrás uma nutricionista que ela até comentou sobre isso. Ela falou: nosso corpo consegue ficar vários dias sem comer, mas sem água, a gente entra em não tem como. colapso. Exato. Inclusive, Até deu aqui, sede. ó, Deu sede. já vou até fazer minha parte aqui. Né? Exatamente. Hidratação até ajuda nessa questão de manter a flora, né, ativa, tudo contribui, né? E essa é a razão principal, por exemplo, essa perda de água, uma grande parte é na cama. Por isso que você não pode acordar e já arrumar a cama.
A gente vai entrar nessa questão Isso. prática agora de como a Sim. gente deve cuidar, mas eu preciso chamar um intervalo para a gente apresentar para vocês os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. Isso. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code. Duarte Senior Care. Com mais de 10 anos dedicados à reumatologia, a doutora Thaisa Simões construiu uma trajetória de excelência e cuidado. Com residência e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, sua experiência se traduz em um atendimento de alta qualidade, diferenciado e acolhedor. Se você sofre com dores e problemas como artrite, artrose e osteoporose ou doenças autoimunes, a doutora Thaisa Simões está pronta para receber você. Agende sua consulta e dê o primeiro passo para uma vida com mais qualidade e bem-estar. Viajar é muito bom. E se você estiver seguro, é melhor ainda. Não deixe que as situações simples como extravio ou perda de bagagem atrapalhem a sua viagem. Imprevistos com a sua saúde ou algum acidente também serão atendidos de forma ágil, humanizada e segura, com ampla rede de assistência disponível 24 horas, no Brasil ou no exterior. São mais de 20 coberturas e outros benefícios disponíveis para você, além do cupom de desconto que a TGL garante. Acesse agora mesmo e viaje tranquilo. Voltamos, e agora a gente vai para a parte que todo mundo quer saber, que é da prática, Essa é doutora. boa. Essa é se eu não falar sobre isso, minha mãe vai puxar minha orelha aqui, ó. Doutora, eu queria que você explicasse de uma forma bem simples, né, para quem está assistindo. A gente está entendendo, né, a importância da gente se cuidar, de fazer a limpeza, que existem bactérias ruins e bactérias boas. Que não pode deixar de fazer exercício, comer Exato. direito, dormir Beber direito, água. controlar o estresse, tomar água, né? E tudo isso é importante. tudo importante. Mas vamos pro dia a dia. Descascar mais que desembrulhar. Exatamente. Perfeito. Mas vamos agora pro nosso dia a dia. Sim. Né? O que eu preciso fazer na minha casa, na minha vida, No trabalho. no trabalho, para eu me prevenir? Bom, vamos falar em termos de alimentos, né? Que dá pra Tá. você tem vários campos, uma aranha que você pode. Né? Em termos de alimento na tua casa, o que você pode fazer? Primeiro, não deixa o alimento perecível por mais de 2 horas à temperatura ambiente. Tá? O que é isso? Hora do almoço, chegou, você acabou de fazer, tira da panela, né? Que o pessoal fala, minha casa não tem chiqueza, a gente serve na panela. Isso não é chiqueza, é falta de higiene. Porque a panela, a maioria delas pelo menos, são de metais, e esses metais eles podem ser, por migração, podem migrar para o alimento. E muitos metais, por exemplo, o alumínio, está envolvido com Alzheimer, Parkinson, problemas neurológicos. Acabou de cozinhar, já tira da panela e põe no recipiente para servir. Nunca mais de 2 horas.
Porque as bactérias elas têm que se adaptar ao ambiente para poder crescer. Elas demoram 2 horas para se adaptar. Então, fez um arroz, tira da panela, coloca numa vasilha, lava a panela, todo mundo come, acabou, geladeira. 2 horas deu tempo suficiente para você comer. Sim. Tá? Põe na geladeira. Coberto ou descoberto? Eu Eu coloco coberto. Isso. Acertaram. É sempre descoberto. Isso. Sempre descoberto. Isso. Por quê? Descoberto. Descoberto. Gente, passando vergonha no ao vivo. Sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês. A geladeira, o que que é? É uma caixa de metal que tem um compressor que fabrica o quê? Vento. O compressor faz o quê? Gela o vento. Né? Então, o que que é uma geladeira? É uma caixa que fabrica vento gelado. Tá. O vento gelado é mais pesado que o ar quente. Por isso que é produzido em cima, que ele vai descendo e vai roubando o calor como se fosse uma mãozinha. Se você colocar o alimento tampado, esse ar frio vai bater na tampa. Você vai estar transferindo a responsabilidade de resfriar o alimento, que era do vento, para a tampa. Vai demorar muito, vai abafar. Como é que você sabe que deu errado? Olha aquela tupperware, aquela caixinha, se estiver suando na tampa, você fez errado. Você abafou. Você tem que Entendi. deixar destampado pelo menos até 2 horas, aí depois tampar. Eu aprendi, ó. Porque ela tem que refrigerar rápido. Entendi. Refrigerar rápido. Entendi. Né? A pessoa fala assim, mas vai pegar cheiro de tudo. Não vai pegar, porque você vai pegar um recipiente com bicarbonato de sódio em pó, Sim. aberto, e vai deixar numa das prateleiras, de preferência a primeira lá em cima, lá no fundo. Que o bicarbonato ele vai adsorver, com o dedo dado, adsorver os odores. Sim. Tá? Adsorve os odores, você só uma vez por mês você dá uma mexidinha, só para aumentar a superfície da adsorção. Não, Dura a vida me toda. explica isso aí de direito. Não Explico? entendi. Então vamos Tá, lá. tá. Agora eu tô aprendendo umas coisas boas aqui. Isso. Todo mundo, você Eu sabe, já passei vergonha eu aqui, gosto, ó. eu gosto de cozinhar, né? Então, Tá. essa história de organizar minha geladeira para Isso. ser, vamos dizer, mais higiênico. Mais higiênica, mais isso. higiênico. Eficiente Isso. também. É. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz o alimento, eu vou pegar a primeira prateleira de cima, de preferência. Você coloca o bicarbonato lá, um potinho com bicarbonato. Só, potinho com bicarbonato. ou eu misturo com alguma coisa? Ou deixo Nada, do jeito? só o pozinho, Só o pozinho. deixa lá dentro. Se você pegar uma esponja, colocar na água, ela absorve água. Se você pegar uma esponja e colocar no talco, ele adsorve, que fica na superfície. Entendi. Tá? Então o bicarbonato, ele adsorve odores. Se você dá uma mexidinha nele, você vai aumentar a superfície da adsorção. Então você deixa, ele vai pegando todos os odores ruins que tem na geladeira, vai ficando nele. Nossa, a geladeira vai ficar cheirosa agora. Fica cheirosa, fica cheirosa. Cheiro de repolho, de queijo, tem os queijos que cheiram. Ele vai pegar todo o cheiro disso. Não passa para um alimento para o outro. Que legal. Só que É fácil, encontra em qualquer supermercado. é facílimo. qualquer um. Você deixa a primeira prateleira aberta, ele vai fechar, deixa abertinho lá no fundo. Alimentos, a temperatura ambiente, tudo na geladeira, 2 horinhas pelo menos. Mas eu pus à noite, quer dizer que vou ter que acordar 3 horas da manhã? Não. 2 horas no mínimo, pode ficar mais. Tá. Pode ficar mais, sem problema nenhum. Tá? Entendi. De manhã você acorda, vai lá e tampa. Vai lá e tampa, sem problema. Né? Entendi. Tá? Então, essas 2 coisas são erradas. Outra coisa, você não pode congelar, descongelar, congelar, descongelar, congelar, descongelar. Por quê? Se você pega um frasco de água, até de plástico, enche até a boca, fecha bem forte, põe no freezer, ele vai arrebentar. Sim. Né? Porque o gelo ele expande que a água. A mesma coisa, os alimentos são formados por células. Conforme ele vai expandido no congelamento, ele vai destruir as células. Por isso que quando você descongela a temperatura ambiente o alimento, ele solta muito líquido. A Sim. carne, por exemplo, enche de líquido. Se você for congelar novamente, você vai ter mais explosões de célula. O gosto, a qualidade dele vai ficando horrível. Vai Ficando perdendo nutriente também. vai perdendo nutrientes, Então, vai perdendo congelar uma suculência. vez só. Congelar uma vez só. Tá? Mas eu comprei uma peçora de carne grande, não sei o quê, eu vou usar só um pedaço, o que eu vou fazer com o resto? Tem uma alternativa, faça pratos. Né? Sim. Faz um picadão, faz uma base para estrogonofe e congela. E por quanto tempo dura? 3 meses. Então, se eu comprar uma carne, comprei demais, deixei congelado lá, passou aqueles 6 meses no congelador, estraga também. Não, que o problema não é nem bactéria, o problema é que você tem alterações químicas. Alterações químicas, por exemplo, rancificação. Entendi. Fica rançoso. Os caras pegaram, não sei porque eles fizeram isso, mas os caras são doidos. Eles foram lá no Polo Norte e desenterraram um mamute.
O mamute. Não fizeram churrasco com o mamute? Mas, meu Deus. Fizeram churrasco. É sério? Sério, sério. Tava horrível a carne. Claro. Sem bactéria, mas horrível. Tá? Por quê? Tava rançosa. Então você vai tendo alterações da gordura, alterações de proteína, alterações de outras coisas. Por isso que o máximo que dura uma carne congelada é de 3 a 6 meses. E, doutor, os cuidados com fruta, assim? Com Parte frutas. tem fruta, posso deixar ela ali na fruteira? Como que é Essa esse pergunta cuidado? é muito legal. Eu acho que bactéria aparece quando você entra com a fruta na tua casa. Sabe por quê? Sério? Se você tem um filho que vai comer uma maçã, por exemplo, uma fruta, você fala para ele, garoto, vai lavar essa fruta porque você tem que ter higiene. E quando você está no supermercado, na feira, você experimenta, né? Você come uva. Acho que lá não tem bactéria. Né? Não tem. Você experimenta, você vai tudo. E às vezes o cara pegou, o cara, coitado, nem tem onde ele lavar, mas ele pegou uma faca que estava na cintura, pegou aquela mão que ele mexeu com dinheiro, Exatamente. cortou a manga na mão dele, pôs metade no meio das laranjas, cheio de mosca em volta. A dona de casa chega puxando o carrinho, pagou com dinheiro, pega a manga, corta metade da metade pro filho, né? Aí compra a manga, leva para casa e o filho for tomar, vai lavar que tem que ter higiene. Tem que ter higiene. Né? Mas então tem que ter higiene. Vamos lavar. Como é que você lava? Nunca me lave na hora que você chega. Por quê? As frutas têm uma característica que tem um nome bem legal, chama uptake. Quer ver? Repete comigo. Uptake. Uptake. Isso, o que é uptake? Eu sei que você ganha uma rosa todo dia, né? Então, essa rosa que você ganha... Quase isso, né? Essa rosa, se você deixar num copo, ela não murcha. Se você colocar água, o que acontece? Ela volta ao normal. Isso é uptake, a capacidade que os vegetais têm de absorver a água, se deixar na mesma temperatura. E isso você não quer com relação às frutas, que se absorver a água, vai trazer a contaminação da casca. Então, para evitar que ela absorva, você chegou, coloca na geladeira pelo menos por 2 horas. Olha Deixa ela isso. gelar, aí você vai lavar as frutas, as hortaliças, tudo gelada. Você lava em água corrente, né? Pega 1 litro de água, coloca 1 colher de sopa de água sanitária, né? Deixa por 10 minutinhos e pode utilizar. Aí tem um problema. Isso daqui agora é minha opinião. O único cloro é o único jeito, não é o único jeito que você tem para higienizar. Inclusive, se você utilizar cloro, ele pode produzir cloramina. Cloramina é tóxico, Sim, que reage sim, a tudo isso. Tem outro jeito de higienizar? Tem, por ozônio, né? Ozônio é O3, né? Então o que você faz? Hoje em dia tem um equipamento que você pega, usa na minha casa, tem um equipamento que você pega, você borbulha ozônio por 10 minutos. Por 10 minutos. Esse ozônio, o cloro, ele não mata esporos, não mata ovos de vermes, isso, o ozônio elimina. Olha que Elimina. interessante. E o resto do cloro, o que faz? Cloramina. O resto de ozônio, o que é? Oxigênio. Então, eu na minha casa, eu uso esse equipamento, inclusive eu durmo com ele ligado, durmo com ele ligadinho, bonitinho. Ele tem um nível de ozônio que é de 60 ppb, parte por bilhão. Você, por legislação, você não pode ficar no local que tem acima de 80. Esse aparelho tem 60. Eu durmo com ele toda noite, meus netos vão lá em casa, eu coloco no quarto deles para dormir, acordo super bem, aqueles negócios todos, e borbulha na água esse ozônio. Então elimina vermes, elimina bactérias, elimina agrotóxicos. Isso né? é muito interessante, porque agora eu vou puxar uma sardinha para o Sim, nosso lado aqui. claro. Nós somos nadadores. Opa, que bacana. E a piscina pode ser tratada com Sim. cloro, ou piscina tratada que todo mundo às vezes tem Ozônio. alergia ao cloro. O Sim. ozônio agora puxou esse gancho, que eu nunca tinha pensado nessa possibilidade do ozônio também para limpeza. O ozônio é caso excelente, o ozônio é um dos principais substâncias antidoença que é o ozônio. Né, por exemplo, eu tenho artrose. Quantas vezes eu vou num fisioterapeuta, ele me injeta ozônio. Tá? Olha. Injeta. Por exemplo, esse ozônio que é injetado tem que ter Anvisa, controle de Anvisa. O ozônio ambiental não precisa de Anvisa. Tá. Não precisa de Anvisa, porque ele fica a nível de ambiente. Isso. Então, o equipamento, são diferentes equipamentos. Então vamos pensar aqui. Eu cheguei em casa do supermercado, já sei o que eu faço com arroz, já sei Sim. o que eu faço com a fruta. A história da fruta e dos legumes, por exemplo, eu comprei uma salada americana, eu comprei uma rúcula, eu vou fazer Sim. uma salada, então a gente
Como é que essa história... É a mesma coisa da fruta também. Mesma coisa, você deixa na geladeira, retira, lave em água corrente bem lavadinha, ela gelada, sempre gelada, lave em água corrente, aí você usa ou cloro ou ozônio. Tá bom. Uma das duas coisas. Entendi. Então não Você tem tá a higienizado. regra. Não tem a regra também dos 5 segundos, né? Olha, regra dos 5 segundos é interessante. Essa regra eu usei muito quando criança. Quando criança Ó, você ele tinha. caiu Quando com no chão. alimento, a gente tinha a regra dos 5 segundos. Não, a pessoa fala que é lei dos 5 segundos, né? a lei, ó, tem parece que a importância. bactéria vai ser presa, assim, pra pegar aquele negócio. Né? Olha, Você realmente... assopra ainda em Não, cima. você sabe que realmente E existe. entrega pro amigo, Existe. né? Existe essa regra. Existe a regra que se o alimento cai, você pode pegar em 5 segundos. Sabe por quê? Porque tem bactérias que nascem com cronômetro no bolsinho. Sabe? Que quando o alimento cai no chão, a bactéria puxa o cronômetro e a bactéria Ela espera. é alfabetizada, que ela sabe contar. Inclusive de trás para frente. Que ela fica 5, 4, 3, e as outras bactérias respeitosamente ficam esperando. Né? A rainha fila. das bactérias que tem o cronômetro, né? Ela conta. Gente, isso não existe. A bactéria não tem cronômetro. Se o alimento cair no chão, está contaminado. Sim. Então não tem como. Mas se eu pegar rapidinho, não pega rapidinho. A bactéria vai pegar, a bactéria está no Na chão. hora. Tá? Mas se for na minha casa que não tem bactéria, não, você não andou de sapato na tua casa? Andou? Tá aí. Tem hábitos que a gente nem para pensar, né, doutor? De coisas que a gente faz em casa e que a gente deveria fazer, que são boas práticas. Eu queria que você passasse um pouco sobre elas, Sim. porque a gente, acho que é meio conhecido das pessoas, o tanto de problema que o celular tem de bactérias, né, Sapato, de sujeira, sapato, etc. Porque também não dá para prevenir tudo, né? A gente também não dá pra fazer tudo, mas a gente exato. consegue fazer um 80%, né, que O básico. Bem que feito, o básico. O que é o básico? Eu não sou neurótico, mas eu tenho algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, eu nem exijo que as pessoas tenham um mecanismo oriental de chegar a tirar o sapato em casa. Até na época do Covid tem muita gente que fazia isso, né? Sim. Mas não é hábito ocidental isso. Não é hábito ocidental. Então tenha pelo menos na porta de entrada da sua casa um capacho. Um capacho que seja de vinil, por quê? Para ser lavado. Aquele capacho de fibra de coco, esquece, que aquilo lá você não lava. Né? Verdade. Você não lava aquilo. De vinil, você lava pelo menos uma vez por semana, joga, gente, sabão em pó, uma vassoura, depois de guicho, só. Não precisa fazer mais nada. Deixa na porta da sua casa, você vai deixar 85% da contaminação que você traria do seu sapato. Né? Pode entrar? Pode, desde que você use esse capacho. O que eu não abro mão é se você for em hospitais ou em cemitério. Isso tem que tirar o sapato. Tem que tirar o sapato, vai até a lavanderia, tem desinfetante spray. Sim. Dá uma sprayzada na sola, deixa lá bonitinho até o dia seguinte. Só está aqui. Por quê? Você tem superbactérias, você tem bactérias, germes que mataram a pessoa que está no cemitério. Então não dá para ir mão. Mas de resto, só um capacho. Chega em casa, lava a mão. É isso que eu queria perguntar, Sim. doutor. Muita gente na época da pandemia dava com álcool em gel, que o álcool em gel mata tudo. E o álcool em gel é realmente importante, faz uma higienização. Mas a gente cresceu, Sim. né? A gente vai denunciar a idade agora. Com o Castelo Rá-Tim-Bum, lava uma. Isso. Acho que é Rá-Tim-Bum, Lava inclusive. outra. Não sei se é Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum. É Castelo Rá-Tim-Bum. Maravilhoso, Maravilhoso. maravilhoso. Que fantástico. a orientação era lavar as mãos. E eu já vi muita gente falando que entre álcool e gel e você ter água e sabão, é preferência você usar a água e o sabão ao álcool em gel. É isso, né? Olha, pra você ter uma ideia, se você lavar a mão adequadamente, você diminui 91% das bactérias. Se você passar álcool gel também adequadamente, 85%. Olha, isso é mais eficiente, né? Então é mais eficiente você lavar a mão. Mas não é esse lavando a mão, não é aquela lavadinha psicológica. Só a ponta do dedo, assim. Rapaziada, só lava as duas pontinhas do dedo que usou. Né? Parece um clips. Né? Não, às vezes nem abre a torneira, parece água benta, que dá duas batidinhas na É com torneira. aspersão, né? E depois ainda sai limpando a mão né? Gente, aí o pessoal vai no shopping. No shopping tem duas opções: toalha de papel e aquele arzinho quente, que não é nada de quente. Né? Se você enxugar a mão com você lavou a mão adequadamente e tal, tô bonitinho, você pega duas toalhas de papel, você enxuga, diminui 40% da contaminação que sobrou.
Se você usar aquele arzinho quente, aumente 270% a mais do que a contaminação. Por quê? Aquele arzinho, ele pega o ar do banheiro e concentra na tua mão. Olha isso. E tem lugares que às vezes eu fico... Eu prefiro papel. Mas tem lugares que às vezes só tem um arzinho, né? Pra você jogar e você fica... Cria o papel. Faz assim. Não, e inclusive eu fico pensando, tem vários aeroportos que mudaram agora. Mas, pô, você vai no aeroporto, aí você vai no banheiro, aí você sai do banheiro, você tem que abrir a maçaneta do banheiro e embora. Acabou. Você reparou que sempre os banheiros públicos tem um lixo próximo à porta? Pode reparar nisso. Que Porque você abre com papel, segura com o pé e joga naquilo. Essa é a ideia, porque que tem um lixo na porta do banheiro. Nossa, eu aprendi, agora que eu tô ligando uma coisa com a outra, realmente. E mochila, doutor? Porque, por exemplo, a gente aqui em São Paulo, metrô, ônibus, bolsa, né? Sim. As mulheres estão com a bolsa no ônibus e tal. Imagino que também deve ser um foco bastante grande de Uma das contaminação. coisas mais contaminantes que você tem atualmente, são bolsas. Sabe? Principalmente a mulher, é na época de balada e na época que ela é mãe. Por quê? Ela está mais preocupada com o filho e com a bolsa. Então ela joga no chão a bolsa e vai pegar o filho. Tem a contaminação da bolsa. Na balada, a garota pega, põe no chão e vai se maquiar, vai fazer tudo. Então pega. Se você for pegar, você pega bactérias de vômito, de diarreia, tudo que está, principalmente na parte de baixo e na alça. Né? Basta você pegar um lencinho desse, lencinho de limpar bumbum de nenê, não precisa nem ser desinfetante. Limpar o bumbum e passar embaixo e passar na alça. Uma vez por semana. Tá? É o suficiente isso daqui. Não precisa nenhuma crise, nada e toda disso. mulher pode levar, porque assim, mulher leva lencinho demaquilante. Então Isso. pode colocar o lencinho umedecido Uma vez por semana. Uma vez por semana. Na alça e na parte de baixo da bolsa. Sim. Só isso. Já é o suficiente. E entrando em termos práticos, assim, da questão da limpeza na casa, Sim. né? A gente sabe que a gente tem que tomar um cuidado com a limpeza na cozinha, né? Sim. Principalmente, falam muito das esponjas que a gente usa na cozinha. Essa daí eu... Copo, né? A questão dos quartos. Os paninhos, né? Os paninhos de prato também, né, gente? Olha aí, ó. Isso. A questão dos quartos, que o doutor no começo deu um overview falando que a gente não pode arrumar a cama logo que a gente levanta. Isso. Queria que você falasse um pouquinho dessas regras práticas da casa. Em termos de ambiente, por exemplo, vocês usam água sanitária no banheiro, em casa? Sim. Sim. Para quê? Pra limpar, água sanitária, pinho-sol. Não, isso não limpa. Isso é água detergente. Você usa água sanitária para quê? Matar bactéria. Isso. Tá, para que tu quer matar bactéria na tua casa? Para que a gente não fique doente, né? Você não tem bactéria que dá doença na tua casa. Você não mora no hospital. Você não mora no UTI. Tá? Se você... mas eu moro no hospital, então tudo bem. Tá. Você não tem doente na tua casa. Mas se tiver um doente, você manda para o hospital. Você não vai ficar na tua casa. Então, você não precisa matar a bactéria na tua casa. Não tem razão lógica você usar desinfetante na tua casa. Você usar água sanitária. Vou economizar, né? hein? Olha isso. Acabei de descobrir uma coisa maravilhosa. E água sanitária, além de tudo, ele vai reagir com água, vai te dar ácido hipocloroso que te vai oxidar aqueles pontos de ferrugem da tua geladeira, da tua máquina, tá enferrujando tudo. Cai na tua mão e na patinha do cachorrinho, vai dar dermatose, que vai ficar com casquinha quase que ferida. Ferida. Eu posso jogar água sanitária na tua mão? Não, Não, por quê? porque vai corroer, né? Sei lá. Então por que você usa no banheiro? É verdade. Né? Por que você usa? Aquilo lá depois vai ter contato. Né? Tem gente que passa no assento do vaso sanitário. Coitado do cara que foi sentar naquilo. Então, né? O cara vai ter dermatose no bumbum daquilo. Né? Sem precisar, que não precisa matar a bactéria. Você fala que a dona de casa gosta de dar de química louca. Né? Tem aqui, eu vou jogar água, vinagre, remédio para caspa. Fecha a janela que a bactéria não fugir. Né? Mistura aquilo, o ácido libera um gás. Você sabe disso, vocês são nadadores há pouco tempo. O que o pessoal fez? Pegou uma substância para limpar a borda de piscina que é ácido, misturou com hipoclorito de cálcio, para você ter uma ideia. Água sanitária, 2% de cloro. Hipoclorito de sódio, que faz água sanitária, 12% de cloro. Nossa. Hipoclorito de cálcio, que é aquele que vai na piscina, 75% de cloro. Pegaram esse hipoclorito de cálcio, jogaram um ácido, e o que ele faz? Liberou o gás de cloro. O gás de cloro é mais pesado que o ar,
né? Tanto que ele era utilizado na Primeira Guerra Mundial, na Guerra de Trincheiras, para matar soldado. Que ele afundava, ficava na trincheira e matava todo mundo, né? Aquilo que fez? Ele saiu, ficou na flor da água, a pessoa vai nadar, respirava isso daqui oxidou, acabou com a parte de traqueia da pessoa, acabou com o pulmão, não sei como é que não morreram todos, né? Mas acabou, pessoal, esse pessoal aqui, a possibilidade Então não usar água sanitária em casa, e a história da cama que eu tô... É que você transpira, né? Você transpira, você perde 2,2 litros de água por dia. Uma grande parte é na cama. Sim. Uma grande parte é na cama. Se você acordar e forrar, aquela umidade ainda permanece. Você facilita a vida de ácaro. O ácaro, acima de 70% de umidade, ele começa a reproduzir, eles fazem o cocôzinho deles, aquele cocôzinho deles vai te dar rinite, gatilho de asma e dermatite de contato. Né? Então, para você não pode deixar a sua cama seca. Né? Você não pode pegar o travesseiro, por exemplo, se você botar no sol, ele esquenta por fora e na área central dele fica a temperatura ideal para o acasalamento dos ácaros. Você tem que escrever no travesseiro motel de ácaros. Né? Quando você coloca isso daqui, você vira um motel deles, que ele vai multiplicar. Por isso você acorda com rinite. Tem gente que acorda de manhã, acorda com o nariz com os olhos lacrimejando, espirrando, com rinite de manhã, é ter o travesseiro. Que foi um cenário de amor dos ácaros. Aí, ó. Exato, você que deixou crescer. Tá? O travesseiro dura 2 anos. Tem gente que tem o travesseiro que ganhou da madrinha. Né? Você vai viajar, vem gente levando o travesseiro na viagem. Aquelas crianças que às vezes crescem com um travesseirinho e não quer se desapegar do travesseiro da madrinha, né? Que mulher da madrinha. O cara viaja com o travesseiro, para levar o ácaro para passear. É isso mesmo. Ácaro de estimação. Né? É verdade. Né? Não, gente, você tem que ter o travesseiro, você põe um protetor que seja de algodão por fora, de impermeável por dentro. Você troca toda semana o protetor. Lava o protetor, nunca me lave o travesseiro não se lava. Olha, importante. O travesseiro não se lava. Mas eu lavei o travesseiro e seco. Então faz isso, pega um travesseiro, pesa o travesseiro, lava e seca e pesa de novo. A diferença de peso vai ser a quantidade de água que ainda ficou no travesseiro. Doutor, nosso tempo praticamente acabou, mas eu quero fazer mais uma pergunta, claro. E depois a gente vai deixar suas considerações finais. Tá. Tira essa dúvida da questão da esponja. Que a esponja, claro. Muita a esponjinha, gente. Se você não fosse uma bactéria, você não queria morar num local que tivesse água à vontade, esconderijo, alimento? Sim. É esponja. Então a esponja você teria que desinfetar todo dia. Você tem que ferver por 3 minutos, ou botar no micro-ondas por 2 minutos, ou colocar na água sanitária por 10 minutos. Ninguém vai fazer isso todo dia. Por isso que eu indico você utilizar uma esponja que se autodesinfete. Tá? Tem esponja que tem íons de prata dentro. Tem na caixinha, com íons de prata. Você tem 3 metais que matou a bactéria: ouro, prata e cobre. Tá? O gaúcho ele vai tomar chimarrão, um passa para o outro e ninguém pega a doença na boca, porque a ponteirinha é de ouro, prata ou cobre, que mata a bactéria. Então eles pegaram essa prata e colocam na esponja. Então essa esponja que tem íons de prata se autodesinfeta, a bactéria morre, mas ela dura 1 semana. Esponja não faz turismo em casa. Tem gente que fala assim: morre uma esponja na cozinha, nasce uma esponja no banheiro. Morre uma esponja no banheiro, nasce uma esponja na lavanderia. Né? Esponja não faz turismo em casa. Cada coisa tem o seu coisa, tem a sua esponja. Doutora, eu não tenho palavras para agradecer. Eu acredito que você que está assistindo aprendeu muita coisa hoje. O programa está muito rico. Vai ter que voltar outras vezes, doutor. Eu volto. Quando tiver o novo livro, vai ter que dar uma vai ter que dar uma Vou lançar com vocês aqui. Vou lançar com vocês. Vai ser uma honra, a gente vai ficar muito bom. Feliz. Nossa, eu queria agradecer feliz. E eu queria que você deixasse uns minutinhos para dar um recado para as pessoas que estão assistindo. Recomendar as pessoas, gente, que eu venho tanto falar de produto de limpeza, né? Nós lançamos uma linha de produto de limpeza, Doutor Bactéria. Que legal. Tá no meu Instagram, DR Bactéria Oficial. Quem quiser pode entrar lá dentro, vocês vão ver. São todos eles à base de bicarbonato, à base de vinagre. O meu alvejante não tem cloro. Olha isso, gente. Ele tem água oxigenada.
Né? O resultado dele é oxigênio. Então, nada agride a natureza, nada destrói a pessoa, nada faz mal para o seu filho, para o seu negócio. Então, por isso que nós criamos essa linha, porque eu falava tanto e não, então nós criamos essa linha, né? E estamos com uma... Também não é concorrente, nós trabalhamos juntos com vocês, estamos com uma editora também nova para editor livros, que eu vou lançar livro com vocês lançam com a gente também, a gente vai trabalhar em conjunto aqui. Então, entre o nosso Instagram, a gente tem muita informação, que eu acho que a melhor coisa errada que acontece, a coisa pior que existe, é a falta de informação. Sim. Falta de informação. Isso é que causa doença. Né? Então, a finalidade nossa é levar a informação do jeito que a pessoa entenda. E agradecer a vocês, puxa vida, vocês são maravilhosos aqui. Né? Adorei participar dessa casa nova aqui de vocês aqui. Tá linda, linda, gente. E vem conhecer o IPP, que tá linda. Tá coisa, pessoal com carinho que se trata. Já entrei aqui, já me deram um cafezinho, cafezinho, carinho, então é uma coisa muito gostosa. Higienizamos tudo aqui. Exatamente. Copo sem bactéria. Então, muito obrigado pelo agradecimento e estamos à disposição de vocês. Obrigado, doutor. Obrigado, Sara. Obrigado a você que ficou aqui até 10h30 da noite assistindo o nosso programa. Tem muita coisa legal. E, mais uma vez, siga Dr. Bactéria no Instagram. Acompanhe o Viva Mais para os novos episódios. Compartilha com as pessoas, não é? Como é que é? Curte, comenta e compartilha. É isso aí. Então, até a próxima. Fique com Deus e boa noite. Tchau, tchau. Tchau.